O divino do Senhor no céu é o amor a Ele e a caridade para com o próximo. Esse é o primeiro tópico que nós vamos estudar nesta noite. O segundo o céu é distinto em dois reinos. E o terceiro, existem três céus. Antes de nós entrarmos na obra, eu gostaria de expressar o que significa uma palavra que nós falamos com muita frequência aqui, em todos os estudos. O que significa arcano? Imagine assim que você tem uma arca, como essa arca que você está vendo aqui. E quando você abre, lá dentro existem tesouros. Esses tesouros são exatamente os segredos espirituais que estão dentro da Santa Palavra. Pois toda a Santa Palavra ela foi escrita por meras correspondências. E a ciência da correspondência e a sua linguagem é a única ponte que faz o vínculo, a ligação entre o mundo natural e o mundo espiritual. Então, quando nós falamos arcanos celestes, nós estamos falando de coisas que estão sendo abertas, reveladas no sentido interno da Santa Palavra. Isso, então, nós cremos que é o segundo advento do Senhor. Quando ele diz que vem nas nuvens com poder e grande glória, aquela glória significa o resplendor do entendimento das coisas espirituais que estão na Santa Palavra. Então, arcano, numa definição muito simples, vocês podem comparar exatamente esse exemplo simples que eu dei aqui, da arca, para vocês não se esquecerem. O arcano que nós começamos a estudar na terça-feira passada, fala-se a respeito do céu e o inferno, as coisas que foram contempladas na grande viagem espiritual que Manuel Sannenborg fez, e todas elas estão sustentadas na Santa Palavra. Como nós sempre temos sinalizado, toda a obra da doutrina celeste nos leva para dentro da Palavra, nos leva a entendermos com precisão as coisas que estão ali. Que às vezes o teu olho passa, leu uma vez, leu outra, mas ali debaixo daquelas letras existe vida. Ali debaixo da letra da palavra está o Senhor em seu sentido interno, porque Ele é a própria palavra, conforme diz em São João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Pois bem, meus irmãos, o primeiro tópico dessa noite, o divino do Senhor no céu, é o amor a Ele e a caridade para com o próximo. Todos nós podemos confirmar uma verdade, que o amor seja o fogo da vida e que a vida venha daí. Todos nós somos o que amamos, correto? Um exemplo muito tranquilo. Se você estudar a história de várias pessoas, como grandes jogadores de futebol, Pelé, desde criança ele amava o futebol. Na adolescência ele jogava muito, ele estava presente nas partidas, nos campos da sua vila, porque o que levava ele a fazer isso, a jogar o futebol? Um exemplo bem prático para você entender o que nós vamos mostrar aqui nessa noite. Ele amava o futebol. E a vida dele, com 16, 17 anos, então, tornou-se uma consagração em 1958, quando o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo, porque dentro do coração de Pelé, daquele menino que cresceu jogando, reinava uma coisa, o amor. O que nós queremos expressar para todos vocês? Que você é exatamente aquilo que você ama. Você é exatamente aquilo que você ama. Se nós estamos aqui nesta noite, é porque todos nós estamos com amores já há muito tempo definidos pela palavra do Senhor. Aquele que gosta de estudar a palavra, de entrar nos detalhes, de entender as coisas que estão entre o céu e a terra, vai buscar sabedoria na palavra, porque ela traz sustentação para a vida eterna. Então, o homem é nada mais, nada menos do que o seu amor reinante. Aqueles que estão com o livro, vou aproveitar a oportunidade, nós vamos ler aqui o parágrafo 13
para a introdução desse primeiro tema, ele nos diz assim: o divino procedente do Senhor chama no céu divino vero, pela razão de que se tratará na sequência. Esse divino vero influi no céu do Senhor, desde o seu divino amor. Comparativamente dá-se com o divino amor e o divino vero, daí oriundo, como com o fogo do sol e a luz daí proveniente no mundo. O amor é como o fogo do sol, e o vero daí é como a luz do sol. Isso nós podemos sentir na nossa vida, porque quando você se casou, você estava apaixonado, e você que ama a sua esposa, você que ama seu esposo, você sente um amor forte lá dentro do seu coração, queima, correto? Então, o amor é fogo, sim. Também pela correspondência, o fogo significa o amor e a luz, o vero daí procedente. Assim se pode ver o que é o divino vero, procedente do divino amor do Senhor, a saber, é em sua essência o divino bem, conjunto ao divino vero. E como é conjunto, vivifica todas as coisas do céu, assim como o calor do sol, conjunto à luz do mundo, frutifica todas as coisas da terra. Ou seja, se não existe calor, se não existe luz para nós aqui na Terra, não existe vida. As plantas dependem do quê? De luz, calor. Nós, seres humanos, os animais, todo o ecossistema, depende do quê? De luz e calor. E não é diferente nas coisas espirituais. Prosseguindo. E como é conjunto, vivifica todas as coisas do céu, assim como o calor do sol, conjunto à luz do mundo, frutifica todas as coisas da terra, como se dá nas estações da primavera e do verão. É de outro modo quando o calor não é conjunto à luz. Assim, quando a luz é fria, e então todas as coisas entorpecem e se extinguem. Esse divino bem, que é comparado ao calor, é o bem do amor nos anjos. E o divino vero, que é comparado à luz, é pelo qual e do qual existe o bem do amor. Temos, meus irmãos, então, aqui uma sabedoria. O amor é a conjunção espiritual. Logo, este amor conjunto aos anjos aparecem perante o Senhor como um à vista. Este amor que o Senhor influi nos céus para os anjos, atravessa as barreiras do mundo espiritual e chega até nós, que nós sentimos lá dentro do nosso coração. Este amor corresponde à própria vida do ser, seja ele um homem ou seja um anjo. Então, lá nos céus, o que reina é o amor e a sabedoria que vem do Senhor. O Senhor está posto diante deles como um sol. É o primeiro procedente do sol, porém, ele não é esse sol, ele é o primeiro procedente no mundo espiritual. Como nós vivemos debaixo de um sol natural, guardem isso. Recebemos luz e calor para existir. No mundo espiritual, os anjos que estão ali e os espíritos vivem debaixo de um sol espiritual, que é um sol eterno. Esse sol não acaba nunca. Diferente do nosso, que é ígneo. Então, todas as coisas que estão debaixo do nosso sol são coisas temporais. E as coisas que estão debaixo do sol espiritual, que é o primeiro procedente do Senhor, são coisas eternas. São coisas que não se acabam nunca. Pois bem, aqui nós ficamos então cientes de uma coisa. O amor e a sabedoria ali presente nos anjos formam as sociedades. E conforme cada um recebe essa emanação, ele está posicionado em uma determinada sociedade. E para falar bem a verdade, todos nós hoje já estamos em algum ponto no mundo espiritual. Nós estamos com o nosso externo na Terra. Nossos olhos enxergam o natural. Mas a natureza interior nossa, o nosso espírito, já está posicionado em algum ponto do mundo espiritual. Pois bem, nós temos que o amor é a conjunção espiritual. Vou precisar de um gole de água. Pedir licença um pouquinho para vocês.
Eu vou só acrescentar alguma coisa sobre o que o pastor Daniel está falando, que existe uma correspondência entre o calor e a luz produzidos pelo sol no mundo natural e o calor que no mundo espiritual é o amor do Senhor. E a luz é correspondente à sabedoria do Senhor, ou o divino vero, a divina verdade, como o pastor Daniel falou. Então, esses dois são os primeiros. O sol espiritual, na verdade, é o primeiro procedente do Senhor e é ele que emana esse calor e essa luz que descem pelo céu, alimenta a vida dos anjos e dos espíritos, e quando entra na terra, ele entra separado, mas no céu ele é conjunto, porque quando ele entra no mundo natural, ele entra separado, porque o Senhor respeita a liberdade do homem. Ele entra com a sua luz primeiro no entendimento do homem e depois na sua vontade, se ele abre a porta e consente que o Senhor entre no seu coração. Pode seguir, pastor Daniel. Muito obrigado. Estava precisando de uma aguinha. Pois bem, guarde bem isso que nós vamos destacar aqui. Existem dois amores distintos no céu. O amor ao Senhor e o amor ao próximo. O amor ao Senhor está presente no céu íntimo, ou terceiro. O que é isso, o céu íntimo ou terceiro? Nós já vamos entender na sequência. Esse amor expressa o bem que vem do Senhor. E nós temos também o amor ao próximo, que está presente no céu médio, que também nós vamos estudar nessa noite, ou o segundo céu, que expressa o amor à verdade quanto à palavra. Ambos estes amores, o amor ao Senhor e o amor ao próximo, fazem então o céu. Os que fazem do bem e da verdade a sua vida, eles têm uma resultante. Eles tornam-se então imagem e semelhança do Senhor. Isso está escrito como nós vemos em João 14, do versículo 21, 23, onde o Senhor nos diz assim: o que guarda os meus preceitos e os faz, esse é o que me ama, e eu o amarei e farei morada neles. Automaticamente, quando o homem guarda os preceitos do Senhor e aplica na sua vida, não apenas por medos de danos morais, mas aplica na sua vida, no seu entendimento, nos seus amores reinantes, o homem, então, está vivendo um momento de transformação interior. E todos nós somos céus interiores, conforme nós vimos no primeiro estudo. E esse céu interior dentro de nós, ele precisa expandir. E para expandir diante de apenas as ferramentas que o Senhor nos concede, que é o seu amor e a sua sabedoria. Pois bem, nós temos também o verso de São João, capítulo 15, verso 10 e 12, que nos diz assim o Senhor: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Quanto mais você ama, mais próximo do Senhor, Deus Jesus Cristo, você estará. Quanto mais você é sábio, mais próximo do Senhor, Deus Jesus Cristo, você estará. E aí vem a palavra que o Senhor diz, então: farei morada, cearei contigo. Prosseguindo, todos os que estão ali no céu são formas de amor e caridade. Apresentam-se numa beleza inexplicável. E o amor brilha em suas faces, em sua linguagem e de cada coisa da sua vida. Aqui você pode perceber, meu querido irmão, o estado celestial de uma certa forma. Imagine um ambiente carregado de amor, de palavras puras, de palavras boas, de sorrisos, de faces alegres. Os anjos ali no céu estão nesse amor. E é possível a gente tornar o nosso lar, é possível a gente tornar o nosso trabalho, a nossa igreja, a nossa congregação,
a sociedade em que nós vivemos, em um pedaço do céu, é possível. Começa através de nós. Já que os anjos ali usam boas palavras, carregadas de amor, cheias de afeição, belos sorrisos. Se nós começarmos a praticar essas coisas, certamente os temores que existem dentro de nós e do nosso próximo vão se afastar. Porque quando o amor conduz o homem, quando a sabedoria do Senhor conduz o homem, então o homem torna-se diferente em todos os seus atos. Aquele que era antigamente, por exemplo, irado, brigava por qualquer coisa, ele vai ter agora uma transformação de vida. Aquele que gostava de mentir, de levar vantagem em todas as coisas, agora, quando conheceu o amor puro do Senhor, então ele começa a ver que está errado e precisa largar desses maus hábitos, porque o céu interior precisa expandir dentro de nós. Então, aqui está um desafio para todos nós, começar a expandir esse céu interior, os amores que estão presentes dentro de nós, que vêm do Senhor para nós. E Ele nos dá essa capacidade. Os que estão no amor para com o Senhor e para com o próximo, na vida eterna, eles se voltam para o Senhor. E vocês vão ver que coisa interessante. Os que estão no amor de si voltam-se constantemente para o oposto ao Senhor. Porque na outra vida os espaços são segundo os estados dos seus interiores. Tudo é interior. Tudo é céu interior. Logo o Senhor volta-se para si aqueles que amam praticar as coisas que vêm dele. Ou seja, diante da obediência, diante do amor desenvolvido e da sabedoria desenvolvida por cada um, o Senhor também se volta para eles. E aqui fica claro uma coisa que está registrada em Mateus 22, 37 e 40. Amarás teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Este preceito é o maior e o primeiro. O segundo, que é semelhante a este, é que ame o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois preceitos dependem a lei e os profetas. Ou seja, aqui temos toda a palavra, o divino vero, amar o Senhor e amar o seu próximo. Essa é uma realidade que nós temos que pôr em execução. Então, o momento de perdoarmos, o momento de se livrarmos das bagagens da vida é agora. O momento de abrirmos o nosso coração e termos uma consciência iluminada pelo Senhor e um coração carregado dos calores do amor do Senhor. O momento é exatamente agora. Então, aqui está o divino vero em toda a sua palavra. Aquele que ama o próximo, aquele que ama o Senhor, está nessa caminhada, nesse desenvolver. O segundo item que nós temos aqui nessa noite é uma coisa muito interessante que também não é explicado nas igrejas. O céu é distinto em dois reinos. Você sabia disso? O céu é distinto em dois reinos. No céu existem infinitas sociedades angélicas. Um anjo jamais é igual ao outro. Nós temos a sustentação na letra da palavra quando o Senhor nos diz assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Essas muitas moradas correspondem exatamente às infinitas e infinitas sociedades angélicas. O exemplo que nós podemos dizer para você, quando o homem sai do plano natural e entra no mundo espiritual, ele está saindo como se de uma pequena aldeia para uma gigantesca metrópole, porque ali todos estão vivos. E o homem estará posicionado exatamente dentro daquele céu que ele desenvolveu em toda a sua vida. Neste momento da nossa caminhada, nós já estamos em alguma sociedade angélica. Existem coisas que você rejeita, correto? Existem coisas que não te servem mais. É porque você já deixou algumas coisas para trás e tem uma vida nova. Agora existem coisas que você ainda vai alcançar pela caminhada da vida.
E isso te levará a posicionar no plano espiritual exatamente dentro de alguma sociedade. Pois bem, existem dois reinos, como nós estamos falando. Um se chama o reino celeste e o outro se chama o reino espiritual. E também, quanto à espécie, existem 3 céus, que vai ser o último tópico dessa noite. Há anjos que recebem mais e menos interiormente o divino procedente do Senhor. Não é assim? Você coloca 30 alunos numa classe de aula para estudar. Quando vem a professora de matemática, existem alguns que estão entendendo rapidinho as coisas. Pegaram pela lógica, pela experiência de vida, se desenvolveram rapidinho. A professora passa uma tarefa, ela vai e faz com tranquilidade. É aquela velha história, parece que nasceu sabendo algumas coisas. Agora existem outros não, que é um processo. Vai ter dúvida, vai ter que estudar, vai ter que desenvolver o conhecimento para chegar a uma conclusão do tema. Não é diferente. Todos nós, homens na terra e anjos no céu, nós recebemos o Senhor de uma forma distinta. Os anjos que recebem mais do Senhor interiormente são os anjos celestes. E eles estão presentes nas moradas do reino celeste. Os que recebem menos são os anjos espirituais. Estão no reino espiritual. O que vem para eles vem através do intelecto, da análise, do critério, da descoberta. Já os anjos celestes são diferentes. A lei do Senhor está expressa neles. A pureza deles, a sabedoria, o amor deles é tão altíssimo que aquilo que vem do Senhor emana de uma forma rapidinha. É como aquele caso que eu citei agora há pouco. O aluno que vai aprender um conteúdo novo de matemática. Pegou já nas primeiras palavras que o professor falou. Está ligado, está com a mente aberta. Assim os anjos celestes estão com a sua vontade aberta, o seu coração aberto. Aquilo que vem do Senhor, eles recebem de uma forma muito impactante. É direto. Aquilo que vem da ordem do Senhor, eles estão ali, prontos a desenvolver aquele conhecimento. Então, no reino celeste, nós temos a presença dos anjos, que são chamados interiores ou superiores. E o seu amor é um amor celeste para com o Senhor. E no céu espiritual, no reino espiritual, nós temos os anjos que são mais exteriores. O amor deles é um amor espiritual e eles desenvolvem muito a caridade para com o próximo. Pois bem, o reino celeste na palavra, nós podemos encontrar aonde a Bíblia fala a respeito de o habitáculo do Senhor. A partir de agora, toda vez que você abrir a Santa Palavra e encontrar esse termo, o habitáculo do Senhor, tenha ciência de que o Senhor está fazendo referência ao seu reino celeste. E o nome do Senhor correspondente que vem lá do plano celeste, no mundo para nós, é o nome de Jesus. Já o reino espiritual, na palavra, corresponde ao trono do Senhor. Como um exemplo, a palavra diz que o céu é o seu trono e a terra é escabelo dos seus pés. Então, quando você encontrar a palavra trono do Senhor, ali está a correspondência com o reino espiritual do Senhor. E o nome correspondente no mundo é o Cristo. Novamente, para você guardar. Reino celeste, reino espiritual. Na palavra, reino celeste, habitáculo do Senhor. Reino espiritual, na palavra, o trono do Senhor. E no mundo celeste, junto com o espiritual, nos trazem o precioso nome do nosso grande Deus, Salvador Jesus Cristo. Os anjos celestes excedem muito em sabedoria e glória, pois estão no amor para com o Senhor. Imediatamente recebem as verdades do Senhor em sua vida, diferente dos anjos espirituais que recebem em seu intelectual, através da análise, através da crítica, através do aceite.
Então, existe essa diferença entre os anjos. E sobre os anjos celestes, aonde você pode encontrar na palavra? Existem vários e vários exemplos desses anjos celestes na palavra. Eu vou citar alguns para vocês aqui. Jeremias 31, 33 a 34. Estabelecerei a minha lei em suas mentes, e nos seus corações a gravarei. Não ensinarão mais, cada um ao seu amigo e cada um ao seu irmão, dizendo: conhecei Jeová. Me conhecerão, desde o menor deles até o maior deles. Ou seja, na mente e no coração desses anjos celestes está escrito a santa palavra do Senhor. Ali está a lei, como está escrito aqui, em suas mentes, em seus corações está gravado, e nada apaga. Eles estão num conforto, numa esfera de glória e de luz tão grande, que jamais eles querem sair dali. É por isso que nós vamos aqui para frente estudar muito a respeito disso, que existe um ensinamento errado dentro da igreja. Os anjos caídos, os anjos que caíram do céu. Anjo não cai, quem cai é o homem. Os anjos que estão ali num gozo celeste, que estão ali próximo do Senhor, foram o receptáculo do amor, da sabedoria do Senhor, do Deus vivo. Eles estão vivendo num palácio espiritual. Eles não querem sair dali para ir morar no inferno, não. Eles não querem sair dali para ter que sofrer. Pelo contrário, eles estão ali num grau de pureza e de inocência muito grande. E nós temos também uma citação de Isaías, que fala que eles são os ensinados de Jeová. Isaías 54, 13. E no Novo Testamento também nós encontramos em São João 6, 45 e 46. Os ensinados pelo Senhor, onde nos diz: todo aquele que do Pai o ouviu e aprendeu, esse vem a mim. Aprendeu diretamente do Pai das luzes, que não há sombra nem variações de dúvidas. Pois bem, resumindo, 2 reinos, um reino celeste e um reino espiritual. E quem governa esse céu é o Senhor Deus Jesus Cristo, conforme nós conversamos na primeira aula. Agora, para finalizar, o terceiro ponto do estudo desta noite. Existem 3 céus. O nosso corpo ele está dividido em 3 partes, correto? Cabeça, nós temos o corpo, tronco, nós temos, por último, os nossos pés. Isso corresponde ao céu, se você não sabia, pois todo homem é uma pequena efígie do céu. A nossa cabeça corresponde ao céu celeste. O nosso corpo corresponde ao céu espiritual. E o terceiro ponto, os nossos pés correspondem ao espiritual celeste. Pois bem, são 3 céus. O terceiro céu, onde estão os anjos celestes, o segundo céu, onde estão os anjos espirituais, e o primeiro céu, aonde estão os anjos espirituais celestes. Recebe um pouco dos anjos celestes, recebe um pouco dos anjos espirituais. Porém, eles não se cruzam. Eles não vivem juntos. Nós vamos ver daqui a pouco o que significa isso. Nós temos aqui o parágrafo 30, que ele vai expressar uma verdade muito grande para nós. Ouça o que nos diz. Os interiores do homem, que são da sua mente, e sua disposição também estão em uma ordem semelhante. Há para ele um íntimo, um médio e um extremo, pois no homem, quando criado, foram reunidas todas as coisas da ordem do divino, ao ponto de ele ser a ordem divina na forma, e assim um céu na menor efígie. Também por isso o homem, quanto aos seus interiores, se comunica com os céus, e está também depois da morte entre os anjos do céu íntimo, ou do médio, ou do extremo, segundo a recepção, enquanto viveu no mundo, do divino bem e vero provenientes do Senhor.
para você guardar. Existem 3 céus. Existe o terceiro céu, ou íntimo, o segundo céu, ou médio, e o primeiro céu, o extremo. No terceiro céu, os anjos celestes. No segundo céu, os anjos espirituais. E no primeiro céu, ou no extremo, os anjos espirituais celestes, pois eles recebem fluxo de ambas as partes. E aqui vai uma verdade muito profunda que pode mudar o nosso pensamento. Existem 3 graus de interiores, tanto nos anjos como também nos espíritos e no homem. O que é isso? Eu nunca ouvi falar de grau. Isso vem com cada um de nós desde o nosso nascimento. Durante a Santa Palavra existem muitos exemplos disso. A Arca de Noé, o que tinha? Não tinha 3 andares? A Arca de Noé não foi apenas um velho barco que foi criado e tombou lá na história da humanidade. Aquela arca representava a mente humana quanto aos seus graus. Aquele que o terceiro grau foi aberto, ele está posicionado no céu íntimo. Aquele que foi aberto o segundo grau está no céu médio. E aquele que foi aberto o primeiro grau, ele também está presente no céu médio ou presente no primeiro. Temos que os interiores são abertos agora por uma coisa. O que é essa coisa? A recepção do divino bem e do divino vero. Conforme o homem recebe do Senhor a sua experiência de vida, conforme ele recebe na palavra as coisas, está tudo lá dentro da palavra que nós estamos aqui explicando. Conforme o homem vai recebendo, ele vai, então, abrindo os graus do homem. O homem que enxergava a Bíblia naturalmente, começa a enxergar agora verdades espirituais. O homem que enxergava, por exemplo, naturalmente a morte do homem, agora começa a enxergar a vida eterna. E como nós temos aqui refrisado, isso está claro na própria letra da palavra. Quando o Senhor nos diz lá em Oséias, né? Vinde e voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e no terceiro dia nos ressuscitará. Então nós estamos diante de uma responsabilidade muito grande com a nossa vida eterna. Assim pode-se ver que os estados dos interiores fazem o céu, e que o céu está dentro de cada um, e não fora. O céu está dentro de cada um de nós, não está fora de nós. Aqui também nós, com todo respeito, não estamos querendo constranger ninguém, mas aqui nós colocamos de lado uma ideia que predomina na igreja cristã há muitos anos, a ideia do arrebatamento. Arrebatado, sair voando para o céu, aonde é o céu? É um planeta, então? Se tudo é física natural? Então, essa é uma ideia errônea. Pois a verdade que o Senhor nos diz a respeito do céu é que o céu está aqui, ó, dentro de nós. Todo homem é um pequeno céu. Você é uma miniatura do céu. Uma miniatura que está andando aqui. Apesar que tem alguns homens que já em vida se tornam uma miniatura do inferno. Aquele que destrói, aquele que mata, aquele que age de corrupção, de engano, que adultera, que pratica fornicação e tantos males. Seu coração está voltado para o amor de si, o amor do mundo, ele já se torna um pequeno inferno, infelizmente, em vida. Não tem como encontrar o gozo celeste. Mas o homem que, por sua aventura, desenvolve esse céu interior dentro de si, é o que o Senhor está dizendo, o céu é íntimo. O céu está dentro de nós e não está fora. Então, agora nós podemos alicerçar a ideia para todo este curso, que o céu está dentro de cada um de nós. Nós somos muito maiores do que nós achamos que somos, pela misericórdia do Senhor. E tudo aquilo que nós vamos contemplar na vida eterna é o resultado daquilo que nós praticamos em vida terrena. Quando você sobe no alto de um penhasco e dá um brado, aquele brado vai além dos metros da distância, vai se perdendo. Assim é a nossa vida eterna. Aquilo que você enraizou na vida terrena, você vai levar consigo.
As tuas lembranças estarão abertas na vida eterna. Nós iremos nos reconhecer na vida eterna, sim. Pois se existe uma coisa que o Senhor não destrói, é a consciência do homem. Porém, que nós somos muito além do que nós imaginamos que somos, nós somos um pequeno céu. O reino de Deus não vem com observação, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois eis que tende o reino de Deus em vós. Toda a perfeição angélica aumenta em direção aos interiores. Quanto mais o anjo é interior, mais ele caminha para a perfeição. E diminui em direção aos exteriores. Os interiores estão muito mais perto do divino do Senhor e são mais puros, enquanto os exteriores são mais afastados do divino. Ou seja, quanto mais próximo do Senhor, tanto o homem como o anjo, mais feliz ele será. Novamente, quanto mais próximo do Senhor, e onde que está o Senhor? Está na sua palavra. Mais feliz o homem vai ser. Quanto mais distante do Senhor, mais infeliz ele vai ser. Pode ter mansões, carros do ano, pode ter status, pode ser uma estrela de Hollywood, mais longe do Senhor não tem felicidade. E nós vivemos num momento em que o mundo pop tenta ensinar uma coisa errada, que o amor é distinto do Senhor. Pelo contrário, o amor é o Senhor, a sabedoria é o Senhor. E o homem que se aproxima dele com sabedoria, com humildade, com temor, com zelo, com cuidado, ele está desenvolvendo um bom estado de céu dentro de si. Como há tal diferença entre os anjos de um céu, e não pode entrar um anjo onde estão os outros anjos distintos de si, no céu existe uma comunicação através de anjos que são intermediários. Muito bem, aqui no mundo natural, você pode viajar daqui e entrar tranquilamente na Espanha, correto? Ali você enxerga as pessoas, conversa com elas. Independente de você falar o espanhol ou não, você vai ver as pessoas. Você vai cumprimentar elas, você vai ver. Porém, no mundo espiritual é diferente. Porque os anjos que receberam um grau maior, uma abertura maior, eles estão distintos daqueles que receberam um grau menor. Não estão todos juntos. Porém, eles se comunicam exatamente através de anjos intermediários, que conseguem suportar verdades tanto de um lado como verdades de outro lado. Assim, então, eles fazem a comunicação. E aqui vai uma coisa muito profunda. Eu sei que o professor Jorge gosta bastante do Terras do Universo. Eu vou colocar uma semente aqui, que um dia, quem sabe, a gente vai trazer um curso desse também para todos vocês. Nós olhamos para o universo. Tantos planetas no sistema solar. Temos aí Marte, temos Júpiter, Saturno, Netuno. Tantos planetas nós temos. Nós enxergamos com o olho natural e não vemos vida. Mas a verdade distinta é outra. Existe vida sim. O segredo está aqui no nosso olhar. O segredo é que nós estamos num determinado grau de amor e sabedoria. Se o amor da raça humana fosse maior do que a hoje, certamente nós encontraríamos com olhares de outros homens que estão em outros planetas do universo. Porque nós estaremos preparados para aceitá-los, sem fazer acepção, e termos comunicação com eles. Porém, não é possível, porque nós estamos reservados em um determinado grau. E quando o homem entra na eternidade, aonde é o céu? É um mundo paralelo aqui ao nosso. Porém, é um mundo espiritual. E a única coisa que liga ambos os mundos, o natural para o mundo espiritual, é a ciência da correspondência. É por isso que aqui no tratado nós estudamos tanto a ciência da correspondência e a doutrina celeste, porque ela nos traz pureza, clareza e entendimento a respeito das coisas.
Então, ali nos céus, os anjos, eles estão distintos, devido à sua infinidade de amores e de sabedoria e de tradições que vêm do Senhor. Eles se comunicam mais por forma intermediária. Se um anjo que está num grau elevadíssimo tentar vir e se comunicar diretamente, ele vai sofrer consequências. Vai faltar o ar, é como se ele estivesse se afogando, não vai conseguir. Mesma coisa um anjo que está num céu primeiro, tentar chegar a um terceiro céu, ele não vai conseguir. Ou se conseguir, ele não vai enxergar ninguém, porque ele está vedado dentro de um determinado grau. Coisa interessantíssima isso, né? Nós temos aqui o item 37 que fala uma coisa muito profunda que eu vou ler para vocês. Contudo, ainda que os céus sejam entre si distintos, que os anjos de um céu não possam compartilhar atividades com os anjos de outro, mesmo assim o Senhor conjunge todos os céus por meio do influxo imediato, pelo influxo imediato vindo de si em todos os céus, e por um mediato por meio de um céu no outro. E assim acontece que os três são um só, e todos estão em conexão desde o primeiro até o último, a ponto de não existir algo desconexo. O que não estiver em conexão por intermediários com o primeiro, isso nem subsiste, mas é dissipado e se torna nada. Prosseguindo para dar aqui um detalhamento maior dos graus. Quem não sabe como se dá com a ordem divina quanto aos graus, não pode compreender de que maneira os céus são distintos, nem o que é o homem interno e externo. A maioria das pessoas no mundo não tem outra noção sobre os interiores e exteriores, ou sobre os superiores e inferiores, a não ser a de algo contínuo ou coerente, por continuidade desde o mais puro até o mais grosseiro. Contudo, os interiores e exteriores não se relacionam continuamente, mas discretamente. Há dois gêneros de graus. Há os graus contínuos e há os graus não contínuos. Os graus contínuos são como os graus de diminuição da luz, desde a chama até a sua obscuridade, ou como os graus de diminuição da visão das coisas que estão na luz até as coisas que estão na sombra, ou como os graus de pureza da atmosfera, desde a sua parte mais baixa até a sua parte mais alta. As distâncias é que determinam esses graus. Porém, os graus não contínuos, mas discretos, são discriminados como anterior e o posterior, como a causa e o efeito, e como o que produz e o produto. Quem examinar verá que em todas e cada uma das coisas, em todo o mundo, quaisquer que sejam, há tais graus de produção e composição a saber, que vão de um a outro, e daí a um terceiro e assim por diante. Quem não adquire para si a percepção desses graus, não pode de modo algum conhecer a diferença dos céus e a diferença das faculdades interiores e exteriores do homem. Tampouco diferencia o mundo espiritual do mundo natural, nem diferencia o espírito do homem do seu corpo, e assim não pode entender o que são, nem de onde vêm as correspondências e as representações, tampouco a natureza do influxo. Os homens sensuais, que são esses homens sensuais? Os homens que estão no seu próprio, na sua carne, numa linguagem muito descrita no Novo Testamento, né? Os homens sensuais não compreendem essas diferenças, pois percebem os aumentos e as diminuições, também segundo esses graus contínuos. Assim não podem conceber o espiritual como outra coisa, senão um natural mais puro. Por isso se põe de fora e muito distante da inteligência. Como estava ali o Tomé, precisando ver para acreditar. Logo, todas as coisas existem por uma anterior a si, assim pelo primeiro, e subsistem de modo semelhante, pois a substância é a perpétua existência, e que por isso não exista coisa alguma sem conexão.
Nenhum de nós brotamos aqui automaticamente na terra. Nós viemos dos nossos pais, os nossos pais vieram dos nossos avós, e assim sucessivamente. Uma árvore não está aqui automaticamente. Ela veio da onde? De uma sementeira. Surgiu ali uma planta e que se desenvolveu-se numa árvore. Em cada anjo e em cada homem, então, existem graus íntimos ou supremos. E aqui eu acabo a palestra dessa noite. É através desses graus que o Senhor faz a sua entrada em cada um de nós. Seja você um homem, ou seja na eternidade o anjo, é através destes graus que o Senhor faz a sua entrada em nós. Eu quero agradecer aqui a presença de todos vocês. Para nós, o motivo principal de estarmos aqui é o Senhor Jesus Cristo e é vocês, é claro. Vocês são como as flores do nosso jardim que nós estamos aqui regando todas as terças-feiras. Estamos aqui conversando das coisas do céu. Estamos aqui num ambiente de amizade, de pureza, um ambiente cristão. E o que mais nós queremos é estar aqui unidos a cada um de vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Eu passo agora a palavra ao professor. Se vier algumas perguntas, estamos aqui para auxiliar. Reverendo Daniel, eu quero mais uma vez agradecer sua belíssima palestra, que é sobre esse livro, O Céu e as Suas Maravilhas e o Inferno, segundo o que foi ouvido e visto por Sonderborg. Eu quero agradecer algumas pessoas que eu convidei, que estão aqui, como o Maltaca, a Edilamar, o Joel Lobo, o Marcelo, o Rogério do Luga, a Gladys, que é minha prima lá de Cascavel, o Jorge, o Manuel Pena, a Nath, que é de Salvador, o Tardelli, o professor Guedes de Brasília, o Luciano Ribeiro, o Luciano Santana, que é aqui de Curitiba e que veio através do seu Wilson Ferreira, nosso amigo, o Marcos, a Luciana, o Wilson Pereira, o Edson, o Wilson Ferreira, a Marta está sempre com a gente, o Wallace, o Vitor Santos, o Gerson, a Diloé, o Wanderson, não sei se esqueci mais alguém. Eu quero dizer para vocês, Maltaca, esqueci do Maltaca? Xará, muito obrigado. Eu quero dizer para vocês que nós começamos esses estudos aqui virtuais com 4 pessoas. O Daniel, o Eduardo, o Yuri e eu. E quando era ao vivo, a Kathleen também ia, outras pessoas. E hoje nós chegamos a ter, eu contei aqui, algumas caíram, e eu recebi umas mensagens também de algumas pessoas que tiveram problemas, mas nós chegamos a 28 pessoas hoje aqui. O professor Tinoco também, que eu acho que eu esqueci do professor Tinoco antes, muito obrigado. E eu gostaria, como tem algumas pessoas que estão participando pela primeira vez, que você falasse um pouco sobre esse livro e essa visão espiritual que o Emanuel Sonderborg teve há mais de 250 anos, que ele escreveu muitos livros. Poderia ser? Pode ser, eu vou deixar o Eduardo falar um pouquinho, que eu estou sentindo um pouquinho da garganta, vou deixar o pastor Eduardo falar um pouquinho, e pode falar, pastor. Ok. Bom, esse livro ele escreveu em 1758, já é um livro que veio depois, o primeiro que ele escreveu que ele começou foi Os Arcanos Celestes, em 1749, depois de um espaço de preparação de 5 anos, em que ele estudou profundamente a palavra de Deus, indo diretamente nas línguas hebraica e grego, né? No Velho Testamento ele estudou diretamente do hebraico e no Novo Testamento diretamente do grego, justamente para que não houvesse a quebra da série das correspondências, né? Porque as coisas do mundo espiritual, elas foram, a palavra de Deus, na verdade, foi escrita não só para os homens do mundo,
natural, mas também para os espíritos e os anjos no mundo espiritual. Então, ela é escrita totalmente por correspondências. Por exemplo, quando nós falamos em água, a água é a substância que todos nós conhecemos, até uma criança sabe, né, que você bebe a água, ela sacia a tua sede, né, física, e ela lava as sujidades do seu corpo também, né? E no mundo espiritual, essa mesma água representa as verdades naturais, que são aquelas que esclarecem imediatamente, por exemplo, não matarás, não roubarás. Também uma criança entende uma verdade imediata, né? E essa verdade, ela limpa o entendimento, ele traz um entendimento são para a nossa vida e limpa as sujeiras da nossa mente, as sujeiras das nossas falsidades, que levam ao mal, né? Então, o livro Céu e Inferno é um livro que é escrito para que o homem compreenda que todas as coisas que estão no mundo dos espíritos, no céu e no inferno, são coisas que podem ser compreendidas aqui pela nossa mente natural, embora que a gente não vai compreender totalmente, né? Mas Swedenborg, ele justamente vai relatar o que aconteceu nas suas experiências espirituais, como vivem os anjos no mundo espiritual, o que é o céu, o que é o inferno, que não são simplesmente lugares onde se vai, mas que são estados interiores da mente e das afeições do homem, né? Então, rapidamente, para a gente entender, ele vai descrever a vida espiritual dos anjos, dos espíritos e também dos infernos, né? Então, nesse livro, nós vamos passar por todas essas experiências que a descrição de Swedenborg nos traz. Só para o pastor Daniel, ele diz que seriam 16 palestras dessa, né, Daniel? Essa foi a segunda, nós começamos terça-feira passada. E também nós temos esse mesmo grupo, nós estudamos aos sábados. Estamos estudando o juízo final com outro escritor e reverendo, também teólogo, que é o pastor Cristóvão, que é da Bahia e que traduziu esses livros do latim. Então, os amigos que estão aqui hoje serão convidados também para no sábado. Durante esse período de pandemia, nós estamos com essas palestras que são muito boas e como foi mostrado aqui pelo pastor Daniel, vocês vão conhecer um pouco mais o Swedenborg. Eu li algumas coisas, mas o que me atraiu foi esse livro aqui. Porque se vocês, nós temos o professor Tinoco aqui, que é um cientista, é um professor, é um engenheiro, mas ele também é um astrônomo. E ele sabe que quem estuda a teoria das cordas, que já se chegou a 11 dimensões. E agora, há poucos meses atrás, numa experiência que foi feita na Antártica, eles descobriram que existe um mundo paralelo, pelo menos foi a conclusão que eles chegaram. Então, o Swedenborg ele tinha acesso a esse mundo espiritual, que nós chamamos aqui, que é o mundo acástico, onde as coisas acontecem. E ele relatou isso nesses livros. O Swedenborg também era um grande cientista, ele era um engenheiro de mineralogia, ele foi membro do parlamento da Suécia, era um nobre, e conforme eu aprendi aqui com o Eduardo e com o Johnny, quando ele teve essa revelação, ele teve medo de falar isso, porque as pessoas vão pensar que era uma coisa meio diferente de tudo que estava acontecendo. Então, há 250 anos, as pessoas vêm estudando esses livros que ele revelou aqui. Acho que falei demais, Daniel. Já está na hora de encerrar, que já passamos 3 minutos. Deixa eu fazer só um pequeno à parte aqui. Foi falado, né, que Swedenborg não criou nenhuma igreja, né?
E esta semana, como eu estou copiando o livro A Verdadeira Religião Cristã para pôr no estudo no Campton, eu me deparei com uma coisa assim que eu fiquei impressionado esta semana. Foi lá numa parte que o Friedeberg falou o seguinte, que a palavra de Deus não cria nenhuma igreja. As igrejas todas são criadas pela palavra de Deus, né? Mas, na realidade, o que cria uma igreja é o entendimento da palavra. Isto faz uma igreja. Então, fiquei assim, essa semana, fiquei maravilhado com essa situação, porque há 37 anos numa igreja, a gente não acredita sempre que as igrejas são fundadas na palavra, né? E, na verdade, não tem nada a ver a igreja com a palavra, o que tem é o entendimento da palavra. E vejam de que eu, particularmente, cheguei falando com o Ricardo, eu acho que o Jorge também está maravilhado com isso, as revelações, as maravilhas que nós temos aprendido aqui, né, com esses estudos todos. Então, eu também sou grato muito a isso. Ok, se alguém tem mais alguma pergunta, algum questionamento ou quer fazer alguma declaração? Acho que a respeito do que ele falou, né, que o céu está dentro da gente. E não é só o céu, eu acredito, e sim o próprio Deus, né, porque nós somos uma parte de Deus, então somos uma faísca de Deus. Então, pelo fator de nós termos esse Deus interior, é que nós temos esse céu interior. Ao mesmo tempo, nós também temos uma parte do inferno, né? Que nós é que fazemos o inferno para nós mesmos, né? E isso, o fator dele dizer que o céu tem 3 partes, comparado ao corpo, ao nosso corpo, eu não entendi muito bem essa parte, tá? Na verdade, o Senhor habita na alma de todos os homens, mesmo nos maus, né? No íntimo dele está essa fagulha divina que você se referiu, né? Mas naqueles que são conjuntos a ele, que vão para uma sociedade celeste, o Senhor está não só presente na sua alma, mas também está conjunto no seu espírito, né? E nos homens maus, ele está só presente na sua alma. O Senhor está na sua presença, o que faz com que ele tenha vida. Mesmo indo para uma sociedade infernal, ele tem vida, ele respira, ele pensa, ele tem uma existência, ele tem afeições, né? Mas, infelizmente, ele não goza dos benefícios da bem-aventurança celeste, né? Então, todos, mesmo os maus, têm a presença do Senhor na sua alma, que é essa centelha divina que habita em todos os seres, né? Ele não é considerado, porque a impressão que dá é que como se ele fosse uma pessoa, né? E ele não é uma pessoa, né? Quem? O Deus, o Senhor. Então, ele Deus? não é... ele não é... Porque pela maneira de se expressar, que a maioria de nós falamos, é como se nós tivéssemos aquela ideia de que ele fosse como se fosse uma pessoa. Ele não é uma pessoa, né? Então, Deus, nós somos homens porque nós somos o Deus, né? No sentido de termos essa centelha divina, né? Não, nós somos homens porque ele é homem, porque nós somos simplesmente imagem e semelhança dele. Nós somos imagem quando recebemos a sabedoria na nossa mente, e somos semelhança quando executamos essa sabedoria na vida, quando colocamos em prática os seus ensinamentos. Mas Deus é o único homem que existe, o único homem verdadeiro, é o grande homem celeste. Nós somos criaturas, né? Filhos de Deus. Mas ele é um homem. Nós temos forma porque ele, na sua origem, tem forma. Nós temos uma substância porque nós recebemos a substância dele. Ele deu a forma a isso. Exatamente, exatamente. Através do seu filho.
mas ele não é um homem, vamos dizer assim, né? A nossa semelhança, no caso, terrena. Não, Né? não, nós é que somos semelhantes a ele. Nós é que somos semelhantes a ele. Então, se nós ele somos não imagem e tem um semelhança, corpo, ele é o homem. Então é muito complexo, né? Bem complexo. Eu quero aproveitar para registrar a presença do Dr. Roland Rasson também. Seja bem-vindo, Roland. Esse grupo nós estudamos todas as terças-feiras, das 20h30 às 21h30. Estamos estudando essa obra do Sonderborg agora, que é O Céu e Suas Maravilhas e o Inferno segundo foi visto e ouvido por Sonderborg, que foi um escritor sueco do século XVIII. Muito obrigado, Dr. Roland. Nossa, é um prazer, uma honra estar com vocês aí. Desculpa o meu atraso, eu tive um compromisso, mas fiquei muito interessado pelo tema e quero ver se começo a participar com vocês toda terça-feira. Obrigado pelo convite. Roland. Parabéns pelo evento. O Roland, ele nasceu no Egito. Meu amigo de muitos anos, um grande advogado aqui de Curitiba, professor universitário. Seja bem-vindo. Muito obrigado, obrigado. Eu nasci no Cairo, mas sou judeu. Então, eu me interesso muito pela história de Deus, pela religião, por tudo. É muito interessante e é para isso que a gente está aqui, para crescer, para buscar entender. E eu gostei quando, num dos temas, era o amor ao próximo. Quer dizer, Deus é o amor a Ele e ao próximo. E quando a gente ama o próximo, estamos amando a Deus. Eu achei muito interessante e verdadeiro. Bacana. Exatamente. Obrigado, Roland. Nossa, obrigado a você mesmo. O Jorge parece que quer falar. Quero. Eu tenho uma pergunta aos palestrantes, né? É a primeira vez que eu tenho contato com o grupo. Obrigado. E o nome do autor é Emanuel Sonderborg, correto? Swedenborg. Isso. Ele escreveu essa obra depois, ou essas obras, depois que ele tomou contato com a dimensão acástica, é isso? Na verdade, o Swedenborg, ele sempre foi, desde a sua tenra idade, ele sempre foi um cientista, ele sempre se interessou por ciência. Embora ele fosse filho de pastor luterano, o pai dele foi até bispo luterano na cidade de Skara, ele sempre se interessou por ciência. Então, ele foi progredindo, né? Mas, no final, a resposta que ele queria saber é o que é a alma no ser humano, né? Então, ele foi progredindo, primeiro através das ciências naturais, depois ele foi indo mais, se aprofundando para a psicologia, para a filosofia, né? Até que ele chegou num ponto em que ele não conseguia encontrar essa resposta, mas o Senhor se revelou para ele, né? E abriu o olho espiritual, a mente espiritual dele, para que ele pudesse ingressar no mundo espiritual e aprender lá no mundo espiritual mesmo, do próprio Senhor. Então, ele vai, em toda a obra dele, que são mais de 30 livros, ele vai trazer esses conhecimentos que não são da mente dele, mas são vindos do Senhor, ou seja, do próprio Deus, para ele, para que ele pudesse trazer essa mensagem para a humanidade, para que a igreja, que hoje em dia está num profundo obscurantismo a respeito da palavra, possa receber as verdades interiores que estão escondidas dentro da palavra de Deus. E ele faz isso com maestria através desses livros. Então, as palestras são para que a gente possa ter um primeiro contato com a obra de Swedenborg. Mas as pessoas que quiserem aprofundar podem ler os livros, porque os próprios livros são autoexplicativos. Eles abrem os interiores da nossa mente para que a gente possa compreender essas verdades mais elevadas. Em determinado momento, vocês usaram o termo acástico, né? O mundo acástico. Na verdade, fui eu que usei, viu, Xará? Justamente para explicar que ele entrava numa outra dimensão espiritual, que é a mesma coisa. Se você fala do mundo acástico, ou se você estudar, por exemplo, a teoria das cordas, que é uma das teorias que
explica o universo, ela vai falar de outras dimensões. De outras dimensões da vida. E é isso que aconteceu com o Sonderborg. Ele teve essa revelação, quer dizer, ele descobriu isso, e se vocês pegarem, o Eduardo pode falar algumas pessoas que foram influenciadas por ele, começando até pelo Abraham Lincoln. Que ele... o William Blake, Jorge Luiz Borges, o Dostoiévski, Honoré de Balzac, o Emerson, filósofo norte-americano, né? Então, o Immanuel Kant. O Immanuel Kant, inclusive, escreveu um livro sobre o Swedenborg chamado Sonhos de um Visionário. E o Voltaire também, né? Voltaire. Teve muitas pessoas, mesmo os grandes místicos do século XIX foram diretamente influenciados por Swedenborg, porque o Swedenborg foi a única pessoa que passou durante 26 anos da vida dele entre dois mundos, entre o mundo natural e o mundo espiritual. Ele era como se fosse um cidadão de dois mundos. Então... Se você ler, desculpa, Jorge, ler, por exemplo, A Doutrina Secreta, da Helena Blavatsky, o Isis Sem Véu também, ou o Eliphas Levi, você vê que eles são muito citados, o Sonderborg é muitas vezes citado por esses autores. Todos esses grandes místicos do século XIX beberam na fonte que emanou através de Swedenborg, mas Swedenborg era simplesmente um instrumento dessa fonte, porque a fonte é o divino. Então, muitos citam ele, mas acabaram criando suas próprias teorias, suas próprias doutrinas, né? Como, por exemplo, Allan Kardec foi influenciado, criou a sua própria doutrina, que é a doutrina espírita, né? Mas o legado de Swedenborg é como aquela água cristalina que você vai beber lá diretamente da fonte, né? Eu tinha como definição, até numa discussão que a gente fez no grupo, que o mundo acástico é como se fosse a soma de todos os conhecimentos ou conhecimento universal. E que para você ter acesso a essa fonte realmente seria muito difícil, você teria que ter algo de divino para conseguir se contatar, né? Seria uma fonte de inspiração onde você consegue beber de todo o conhecimento já produzido na humanidade. Eu não sei se vocês concordam com esse ponto de vista ou seria mais ou menos isso. Swedenborg, na verdade, ele diz o seguinte, que existe o conhecimento e existe a ação. O que salva o homem, o que eleva o homem, não é o conhecimento, mas aquilo que ele faz com o conhecimento. Que é a sabedoria. Exatamente. Aquele que sabe o que sabe e sabe o que não sabe. Então, de nada adianta a gente decorar enciclopédias, decorar a Bíblia, ler todos os sábios, todos os filósofos, né? Se a gente não coloca as coisas em prática. Então, a vida segundo a caridade, como o Roland falou antes, né, que é o amor ao próximo, né, é que leva à elevação do homem para o divino e a conjunção com ele. Isso é o que realmente importa. Então, o que o Swedenborg, na verdade, o que acontece? Existem várias doutrinas, e várias doutrinas têm uma nomenclatura, né? Por exemplo, um vai falar de corpo ascensionado, outro vai falar de perispírito, outro vai falar de mundo acástico, né? Então, o Swedenborg ele tem uma linguagem própria. E quando você mergulha na obra dele, você vai aprender coisas muito simples. Por exemplo, bem e verdade, amor e sabedoria, vontade e entendimento, são coisas que conjuntam. Quando elas estão conjuntas, você está em Deus. E aí você descobre o verdadeiro amor ao próximo e o verdadeiro amor a Deus, porque você começa efetivamente a colocar esses ensinamentos em prática na sua Eduardo, vida. você podia falar que ele, embora fosse sueco, e morou em vários países, mas ele escreveu toda a sua obra em latim. Por Exatamente. isso que hoje ela é traduzida. Quem estuda latim, o pastor
Cristóvão, ele traduziu diretamente do latim para o português a obra, né? Isso, ele escreveu todas as obras em latim porque o latim era a língua culta da época, né? Então, e o Swedenborg era um homem extremamente culto, ele era muito famoso na Europa no tempo. Ele, por exemplo, ele se aproximou de pessoas assim de extrema intelectualidade da Europa na época, e ele estava se tornando muito famoso no período porque ele escrevia verdadeiros tratados sobre... Ele escreveu tratados científicos, né? Em 22 ramificações da ciência. Então, ele é um homem muito culto na Europa, ele é muito... Na própria Suécia, ele foi considerado o herói nacional, né? O túmulo dele está junto dos reis da Suécia, na Catedral de Uppsala, né? Mas ele nunca deu muita atenção a isso, ele sempre era um homem muito simples, muito objetivo, né? E procurava traduzir esse conhecimento em coisas objetivas, para que o homem pudesse realmente entender qual é o caminho que leva à salvação, né? E a revelação veio depois de velho, então nós ainda temos tempo, viu, Yuri? Ele começou com 57 anos, né? Parece escrever, né? Com 53 anos, ele começou a ter essas revelações, né? Mas isso, com 55, é que aquilo começou a efetivamente se tornar uma coisa convicta na vida dele, né? Porque nesse período ele teve que lutar contra a sua própria vaidade, porque como ele era um homem famoso pela ciência, né? E ele ia ter que escrever sobre anjos e espíritos, ele sabia que toda aquela fama, toda aquela notoriedade que ele tinha ia ser, digamos, sepultada por água abaixo, porque ele foi ridicularizado por muitos, né? Porque as pessoas, né? Ele sabia ele usava, que aquilo... inclusive, pseudônimo, né, Eduardo? No começo dos livros. Ele escrevia, ele assinava um servo do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, para que justamente aquela notoriedade, aquela fama que ele tinha não influenciasse as pessoas. Mas ele escreveu anonimamente. Depois, mais tarde, é que isso foi divulgado, né? As pessoas começaram... Depois da morte dele, é que as pessoas que leram a obra dele é que fundaram uma instituição chamada Nova Igreja para poder divulgar essas verdades para o mundo. Ela começou na Europa há 250 anos atrás e depois ela foi para os Estados Unidos, né, durante a colonização, e hoje ela está em cerca de 80 países do mundo, né? E aqui no Brasil nós temos uma sede não, nós temos 2 grupos lá no Rio, o mais antigo, que é no bairro de Fátima, lá onde o Johnny está ali. Isso, e o grupo em Campo Grande. E aqui em Curitiba nós já estamos há 15 anos que nós fazemos as palestras na Galeria Alexandria, que é ali do lado de onde o Jorge trabalha, na Uninter, na Divina Providência, né? Então, assim, após a pandemia, as pessoas que quiserem conhecer o grupo e quiserem fazer parte, né, pessoalmente, não só por videoconferência, a gente vai receber com grande alegria e com grande prazer, né? Obrigado pela explicação. Opa, eu acho que eu é que agradeço a presença sua, Jorge. Tá. Jorge, eu só queria fazer um último... Jorge, eu só queria fazer um último, só uma explicação para a Diloé. Não sei se a Diloé já é da casa, está toda semana aqui. Isso, eu pediria que ela assistisse o primeiro vídeo do Reverendo Cristóvão, daquela série que está lá no site do Johnny. Se o Johnny quiser, de repente, mandar o link para o Jorge manda para a Diloé. Eu vou mandar eu não assisti, não. Esse eu não assisti. Isso, esse primeiro e o primeiro e mesmo primeiro e o segundo, eles falam exatamente aquilo que a Diloé perguntou, só que para explicar aquela pergunta teria que ter uma aula inteira, né? E aí ela assistindo lá, ela vai entender melhor.
Tá bom? Eu acho que temos que encerrar agora, que já é quase 10 horas, né? Tá bom. Então, vamos fazer uma oração final do Pai Nosso e a gente se despede, então. E sexta-feira é o dia da nova igreja, hein? Ah, e também grande tem esse... alegria, né? grande fervor. Louvemos ao Senhor pela nova igreja. Eu vou mandar um convite para todos. Sexta-feira nós vamos fazer uma palestra com... de 250 anos da nova igreja. Que surgiu lá, e daí vai ser uma hora também, 8h30, 9h30, né, John? Isso. Uhum. Daí eu mando um convite para todos para acessar, para a gente conhecer um pouco também da nova igreja. Maravilha. Okay. Obrigado. Então vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, como nos céus também na terra. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém. 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 Obrigado, boa noite a todos. Muito obrigado. Foi um boa prazer. noite. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado aí, Luciano. Até sexta-feira. O também está ali, ó. Xará. Roland. Tchau, tchau. Marcelo, obrigado, hein? O Maltaca. Tchau, tchau. Boa noite. O Maltaca já é. Eu e o Maltaca não perdemos uma, né, Maltaca? Boa noite. Tchau. Obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite, boa noite. Migueleto, quanto tempo? Ai, ai, ai. Não consigo falar com meu amigo aqui, o Migueleto. É que está com o telefone mudo. Ele cortou o telefone, mas tudo bem. Abraço, Migueleto. Tudo de bom aí? Abraço, Yuri. Estou tentando sair aqui, não consigo. Procura ali sair. Está com o celular ou está com a tela? Estou com o notebook. Ah, sim, embaixo tem END, embaixo. END. Mas não aparece aqui. Daqui a pouco sai. Eu vou sair daqui a pouquinho. Abraço, Yuri. Valeu, obrigado, Jônio. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos. Abraço, Wilson.